Gente, bom dia a todas e todos. Hoje é o nosso dia, né, Miriam? Dizem que hoje é o nosso dia da Internacional da Mulher. Então, estamos recebendo, por coincidência, uma mulher, parece que é muito especial, que é Miriam Alziner. Ela vem através do Sérgio. O Sérgio depois conta como é que a Miriam chegou aqui hoje. Miriam é analista de data e membro efetivo da Sociedade Brasileira de São Paulo, de Psicanálise de São Paulo. Ela coordena seminários clínicos e seminários de psicanálise e arte no Instituto também da Sociedade de São Paulo. Ela tem artigos publicados em revistas de psicanálise e capítulos de livros. E é autora e ilustradora de 2 livros publicados de ficção infantil. Miriam, um grande prazer, viu, ter você conosco no GMW. E passo a palavra a Sérgio, que é, por favor, agora é você. Essa, né, realmente, no nosso grupo, no universo winnicottiano, que a gente faz parte, nós estamos tentando trazer outras pessoas, né, ligadas a gente para realmente apresentar. Quando eu li o texto da Mina, eu fiquei muito impressionado, realmente, que é, para mim, o que eu entendo de Winnicott. Né? Não existe o winnicottiano, né? Você tem que. A criatividade é você criar o seu Winnicott. Ele falava isso o tempo todo. Né? Ele era uma questão de vida ou morte para o Winnicott, essa originalidade. Aí eu liguei, mandei uma mensagem para mim perguntando se ela topava falar aqui no grupo, e ela aceitou prontamente. Né? Porque realmente é muito bom o texto dela. Né? Foi divulgado para quem se inscreveu. Né? Se a Daniela puder pôr no grupo agora, quem quiser acompanha, né? Depois lê. Ela Né? E fixou no então, grupo. Está no grupo, viu, Sérgio? O texto. então, tá bom. Então, é um prazer enorme. Né? Eu não vou citar uma pessoa por pessoa que estão aqui, porque as pessoas são meus amigos. Eu devo essa gentileza a eles, esse reforço narcísico, né, que estão sempre me acompanhando e com a gente aqui. Esse grupo Winnicott foi um grupo espontâneo, praticamente. Né? Foi criado com amor e deu certo, sem esforço, sem grandes divulgações. E é um grupo que funciona, o Oteral gostava de dizer que funciona por afeto. Né? Ele dizia que era importante, porque dava até casamento, porque ele pregava meia hora de lanche. Né? E as pessoas conversavam, se conheciam, etc. Casamento, acho que o nosso não deu, não, mas, por exemplo, tem um colega aqui, o André Botinha, é um pediatra e conheceu várias pessoas de quem ele cuida dos filhos. Né? Então, pessoas que passavam aperto, arrumaram um pediatra, colega aí de grupo. Né? Então, isso tudo, você vê a importância que ele falava desse contato humano. Né? Mas vamos ver. Mas, por outro lado, nós criamos um grupo que hoje é quase que impossível ser presencial, porque muita gente não é de Belo Horizonte. E hoje eu quero registrar aqui, né, além de todos os colegas que eu não vou poder citar nome, a presença de 2 colegas, dois amigos, né, que são professores do mundo, o professor Fernando Mencarelli, que é diretor da parte cultural da Escola de Belas Artes de Minas Gerais. Eu não sei exatamente o cargo que você ocupa, Fernando, mas sei que tem uma trajetória. Ele é de uma importância total na cultura mineira, né? À medida que ele chefia o departamento cultural lá da Escola de Belas Artes. Obrigado, viu, Sérgio, pelo convite. Prazer aqui, gente. Muito obrigado pela acolhida. Muito bem-vindo, Fernando. Prazer. E o professor Jean Richard, que é professor, que é um teólogo com uma longa história, professor da PUC, da pós-graduação da PUC em teologia, né? Um filósofo. Eu acho importantíssima a fala dele, tem uma visão de teologia. Me ocorreu hoje
teologia humanizada, né? A gente fala de medicina humanizada e tal. O Jean tem uma visão de uma teologia humanizada. A gente aprende muito no convívio com ele. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, viu? Me dando força aqui, o Jean e o Fernando. E Jean, aí, está então, fechado. Aí, Sérgio, o Jean está falando. Aí. eu, Obrigado, Pronto, doutor Jean. Sérgio, pelo convite, pela oportunidade de participar desse momento com vocês. Quero também aproveitar e cumprimentar todas as mulheres, né, por esse dia de hoje e prestar aqui o meu reconhecimento pela importância, a colaboração, a contribuição que todas vocês, sem dúvida nenhuma, oferecem. De modo especial, a Miriam, que hoje vai falar. Então, muito obrigado por poder participar desse momento e tenho certeza que vou aprender muito também. Obrigado. Obrigada, Jean, bem-vindo, viu? e continuando, quero registrar a volta da Miriam Senra, que é uma pessoa também que começou dos começos, né? A verdadeiro tudo começa em casa, né? E a todos, eu queria falar de um por um, porque eu sou assim, eu funciono assim, né? Já me chamaram de sedutores e tudo que vocês podem imaginar, mas eu gosto, não acho ruim, não. Né? Então, Luciana, pega a batuta aí, que eu vou pegar o Vamos texto. passar para a Miriam. Vamos Vamos passar passar para a para Miriam. mim. Né? Miriam, por favor. Bom dia para todos. Agradeço demais o convite. Eu acho que quando a gente escreve, como eu falei para o Sérgio, tem tantas publicações que eu acho que tem gente que às vezes não consegue nem abrir tanta revista que a gente recebe e livro e tal. Então, quando alguém lê com a atenção que o Sérgio leu e manda um feedback tão gostoso, que apreciou o texto e faz esse convite, é claro que é muito bom, é muito gratificante e poder compartilhar com vocês, porque às vezes para mim parece assim que eu já estou meio cansada das coisas que eu falo, porque parece que eu falo sempre a mesma coisa, mas eu espero que para vocês seja novidade, né? Acho que quase todo escritor, todo autor, o percurso de um psicanalista, a gente escolhe um vértice, né, e acaba a vida inteira meio que se dedicando àquele vértice, expandindo e falando a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, agradeço. Eu vou fazer uma pequena introdução, bem pequenininha mesmo, só para falar um pouco do meu percurso como psicanalista e vou passar para o texto. Vou ler junto com vocês, mas fazendo umas paradinhas para comentar e também não me importa se alguém quiser me interromper e perguntar alguma coisa, está tudo certo também. A gente está aqui para conversar mesmo, né? Então, falando do meu percurso pessoal, a minha formação, ela incluiu longas análises com analistas da Sociedade de São Paulo, com forte referência de pensamento de Klein e Bion. Até o Sérgio falou que eu não sou identificada como uma winnicottiana, e depois no texto eu falo isso um pouco, que não acho que quem tem influência de Winnicott pode se considerar winnicottiano, porque para ele cada um é um único, né? Mas então eu fiz análises kleinianas e bionianas, e mais tarde eu comecei a estudar o Winnicott, que passou a fazer parte do meu repertório. Eu tenho um grupo de estudo também de décadas com o Gilberto Safra. Não sei se vocês conhecem, mas é um autor importante, né, que divulga o Winnicott e que tem um pensamento próprio também. Então, eu diria que no meu sangue analítico estão presentes essas experiências e que elas não se contrapõem, ao contrário, elas se integram. Minhas análises foram transformadoras e hoje coloco ênfase no quanto aprendi a pensar, de forma a manter abertura para um novo, a não se prender a julgamento, preconcepção e estereotipias. O contato com a teoria winnicottiana acentuou para mim uma ideia de liberdade e busca de autenticidade na vida e na clínica.
Paralelamente ao meu envolvimento, né, com a psicanálise, eu comecei atividades artísticas, né? Na verdade, desde eu fui uma criança que desenhava muito, depois a vida acadêmica e criando filho e tudo isso, eu parei de desenhar. Eu retomei isso num período da vida. Eu fazia bonecas de papier-mâché, daí eu passei para o desenho, para a pintura, para a ilustração. E eu confesso que eu ficava um pouco em conflito, parecia que quando eu estava desenhando, eu estava roubando um tempo que devia estar estudando psicanálise, né? E a forma que eu encontrei para ficar menos culpada e integrar essas duas atividades foi estudando mais os processos criativos, quer dizer, acabei me aprofundando mais ainda no Winnicott e nos autores que seguem, né, essa via estética, essa abordagem estética, como o Bolas, o Adam Phillips, o Ogden. E dessa forma eu acabei estudando um pouco de história da arte também, enfim, acabei organizando cursos com essa temática na sociedade, né, de psicanálise e arte. E aí fiquei mais apaziguada de que eu podia brincar de desenhar e não estava roubando tempo acadêmico e de estudo e tal. Bom, para me introduzir, acho que isso tá bom. Eu vou passar para o texto. Para quem leu o texto, e para quem não leu também, né? Ele começa com um trechinho de um documentário muito bonito, dirigido pelo João Moreira Salles, né, irmão do Walter Salles, sobre o pianista Nelson Freire. É um documentário de 2003. É uma cena que me tocou muito, então eu vou passar a cena e depois eu vou para o texto. Vamos ver se dá certo. Olha, eu tenho uma inveja de quem sabe tocar jazz incrível. Sabe, assim, uma coisa que eu adoraria, por exemplo, chegar assim e de repente... Eu acho que eu pulei um pedacinho. Desculpa, peraí. Pronto. Eu tenho uma inveja de quem sabe tocar jazz incrível. Sabe, assim, uma coisa que eu adoraria, por exemplo, chegar assim e de repente... improvisar e tocar. Eu tenho fascinação pelo Erroll Garner, por exemplo. Eu nunca vi ninguém tocar com tanto prazer, sabe? Um prazer, assim. Alegria de tocar. Foi isso que me levou ao piano. O piano era o momento, quando eu era pequenininho, quando eu tinha o prazer. Eu não saio satisfeito de um concerto se não tem pelo menos um minutinho disso.
Os pianistas clássicos de antigamente tinham essa alegria. Rubinstein tinha isso, Horowitz tinha isso também. Sabe, essa... Guilherme Novaes tinha isso. Martha Argerich tem isso. E você? Bonito, bonito. Muito Ah, lindo. tá me atrapalhando aqui. Minutinhos. Tá, tranquila, Miriam. Pronto. Deu para ouvir? Deu. Muito bem. Então, não sei se deu para escutar que o diretor, né, o que está filmando, pergunta assim, e você? Né? Se você tem esse prazer tocando, e ele termina com essa expressão de dúvida, né? Então, o meu texto parte daí, né? Eu digo que, apesar da expressão de dúvida que eu captei na cena, eu acredito que o Nelson Freire usufruía, sim, da vivacidade de tocar, mergulhado em prazer musical. No mesmo documentário, aparece uma manchete de jornal bastante sugestiva sobre ele. Fala assim: pianista tenta ser discreto, mas seu talento não permite. Porque ele era um homem bastante tímido, né, reservado. É notável que o talento transborda a atitude discreta do artista, revela a exuberância da alma inquieta e o imenso prazer de tocar. O talento faz da música presença viva, transcende a precisão técnica e torna imperceptível a teoria conceitual. Técnica e teoria estão ali, mas é possível a gente esquecer delas, né? Clarice Lispector disse que vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Nelson Freire sabia como ir, atendia o chamado e se tornava ele próprio música. Piano e pianista se tornavam um único corpo. Ao falar da inveja de quem toca piano como diversão, como no pianista que está lá, né, o Errol Garner, Nelson Freire parece lamentar o rigor formal de um concerto de piano clássico. Ele diz precisar de pelo menos um minutinho que seja como aquele. Improvisar é diferente de seguir a partitura, ainda que cada pianista interpreta a partitura à sua maneira. Grandes pianistas imprimem sua marca pessoal em suas interpretações. Mas na cena descrita, o que chama atenção é a intensa e alegre leveza de Errol Garner. Não é de graça que a gente atinge esse estado de graça. O que Nelson destaca ali é um momento de at one ment, é um estado de unicidade. O artista vive a música em total sintonia, de corpo e alma, sendo ele mesmo. Errol Garner brinca ao piano. Nas diversas expressões do fazer artístico, anos de formação são necessários. Estudo, conhecimento conceitual, aliados à prática orientada por profissionais mais experientes. Tomo isso como um fato dado, que para alcançar ou resgatar a espontaneidade da improvisação, foi percorrido um longo caminho de iniciação à técnica, estudos teóricos e muita prática. E nesse texto, então, eu vou procurar apresentar algumas variações em torno do brincar, da criatividade na clínica, do psicanalista, com especial atenção à linguagem que o analista usa. Faço um exercício de expressar minhas ideias de modo pessoal, embasado em teorias psicanalíticas conhecidas e com auxílio de alguns artistas também. Então, eu passo para o segundo tópico aqui do texto, que é criatividade na clínica. Tudo começa com um gesto espontâneo que busca o encontro. O gesto é potência de ser, que no encontro com a realidade se faz existência.
O bebê, sustentado pela mãe suficientemente boa, vive a onipotência proporcionada pela área de ilusão, o famoso paradoxo. O bebê cria o seio que está lá para ser criado. Ele busca, pelo gesto espontâneo, encontra o seio que o alimenta e nutre. Essa coreografia tão delicada depende da sintonia da mãe em estado de devoção, que aprende a se colocar no ritmo próprio do bebê, sem se adiantar, porque se ela se adianta, ela invade, né, e rouba a oportunidade do gesto, e sem demorar demais, porque se ela demora demais, o gesto despenca no vazio. Winnicott foi o analista que mais levou a sério essa questão do brincar, elevando esse aspecto da atividade humana a um conceito definidor de uma área da experiência e um critério de avaliação de saúde mental. O brincar é uma conquista do viver saudável. A criatividade e capacidade de brincar são sinônimos de sentir-se vivo e real no mundo vivo. Para Winnicott, ser criativo é o mesmo que ser. Implica a possibilidade de fazer a sua própria maneira. Então, é aquilo que eu disse antes, né? Nesse sentido, eu diria que um clínico criativo, no sentido que o Winnicott propõe, nunca seria winnicottiano, nem qualquer outro adjetivo terminado em ano. Ele seria ele mesmo. Sabemos que não é uma tarefa fácil, que envolve um processo de amadurecimento, de estar familiarizado com as diversas teorias e, com o tempo, escolher ou ser escolhido por aquelas que mais se harmonizam com seu modo de ser e pensar a clínica. Eu acredito que quanto mais o analista puder se nutrir de literatura, música, pintura, dança, teatro, cinema, mais repertório ele terá para acompanhar os pacientes, encontrando meios de expressar o que muitas vezes parece impensável, indizível, incomunicável. A arte e os verdadeiros artistas nos emprestam, né, uma sensibilidade especial e uma captação expressiva das nuances da experiência humana, que envolve um trânsito fluido entre mundo real e subjetividade, com capacidade de mergulho nas áreas mais profundas e precoces da existência. Desde Freud, arte e psicanálise sempre estiveram próximas nesse diálogo fértil. O analista criativo exerce sua liberdade de forma compromissada, engajada, consciente de sua função psicanalítica, que envolve estar a serviço do paciente, propiciando uma experiência que se traduza em amadurecimento pessoal e expansão da personalidade. Então, para mim, esse é o objetivo, né? É oferecer uma experiência que se traduza em amadurecimento pessoal e expansão. Estar na sessão é acreditar na potência do encontro humano. É estar inteiro usando todo o repertório de pessoa viva, presente em cada célula do seu corpo. Deixar-se afetar pelo paciente. É saber da delicadeza e das dores implicadas no processo de estar vivo em cada etapa do acontecimento humano. Ser um clínico criativo envolve um extenso trabalho de análise pessoal, supervisão, estudo da história e da teoria psicanalítica. Toda inovação parte da tradição. Então, assim, eu acho importante destacar isso, que para mim a potência do encontro humano ela é ilimitada, né? Porque é o que a gente tem quando somos dois numa sala, sem nenhum aparelho, nenhuma técnica, nada que a não ser a gente mesmo, né? Então é o nosso instrumento que ressoa e que nos permite expressar de alguma forma aquilo que a gente entende que possa estar se passando. Então, eu acho que é uma conversa como qualquer outra, que eu estou presente com a minha experiência de vida, né? Seja de artista, mãe, avó, psicanalista, mas que o intuito não é a minha vida, é a vida do paciente. Bom, citando Ogden, ainda sobre a questão da inovação e da tradição, existe uma tensão dialética entre, de um lado, nos inventarmos de maneira nova, e do outro, usarmos criativamente nossa ancestralidade emocional. É necessário conhecer o pensamento dos analistas e, com o tempo,
exercitar um diálogo entre teorias. Cada analista cria sua própria caixa de ferramentas, com as teorias que mais usa e que lhe fazem mais sentido. Eu gosto dessa ideia da caixa de ferramentas, que a gente tem alguma coisa que frequentemente a gente recorre a algumas ferramentas, né? Algumas traduções de experiência que a gente já conhece. Ainda citando Ogden, temos a responsabilidade de nos tornarmos o analista que antes nunca fomos com cada paciente, algo que exige abandonar o roteiro e entabularmos uma conversa nunca antes experimentada, deixar-se transportar pela música da sessão. Os analistas aprendem mais sobre quem são quando participam da dança do momento. Estar vivo depende da disponibilidade e capacidade de improvisar e de ser improvisado, pelo inconsciente da relação analítica. Ogden destaca a qualidade de vivacidade no uso da linguagem. Eu acho que Ogden é um dos autores que mais falam da questão da diferença entre o vivo e o morto, né? E a importância da vivacidade da linguagem, do gestual, enfim. Não só ele, né? Acho que Winnicott foi o primeiro a falar disso, Bolas também fala bastante disso, mas o Ogden tem muitos textos sobre essa questão. Muito mais do que consciente e inconsciente, ele fala em vivo e morto. Quando analista e analisando são capazes de pensar e falar por si mesmos, eles não utilizam linguagem emprestada. Por exemplo, jargões, clichês e termos técnicos. Sua linguagem tende a ser viva, suas metáforas têm frescor. O uso da linguagem serve para comunicar e não para obscurecer. Gerar compreensão, não confusão. Dizer o que é verdadeiro em nossa experiência emocional e não perverter a verdade. O paciente que está doente, ele não alcança o brincar. Pode estar aprisionado num excesso de objetividade, ser incapaz de sonhar ou estar vivendo num mundo subjetivo que não leva em conta o real, que pode se traduzir em alucinação e delírio. Quer dizer, são os dois polos opostos, né? Ou você tem uma subjetividade exacerbada, né, que não leva em conta o real, ou você está extremamente preso na objetividade, na concretude e não sonha, né? As patologias se inserem nesse lugar, distúrbios na área da transicionalidade. Ao deslocar o campo primordial de atenção do analista para esse lugar, do entre, do que não é dentro, não é fora, lugar do paradoxo, Winnicott abre um espaço sempre em transição, em processo. Processos humanos que acontecem ao longo do tempo. Não são estruturas fixas. Estamos sempre sujeitos a perder o lugar do espaço transicional, uma vez que o diálogo entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo se dá sempre na experiência da precariedade. Oscilamos entre o desprendimento e a necessidade de controlar os objetos. Quer dizer, não é fácil entrar nesse estado que lá o pianista de jazz se solta a ponto de sair quase dele mesmo, né? Para as crianças, o brincar é uma atividade muito séria e comprometida. A brincadeira é o lugar da experimentação, do uso criativo da imaginação. O brincar renova a área de ilusão, que é perdida e recuperada, portanto, é instável. Na observação de crianças brincando, podemos ver como é comum a brincadeira acabar mal. Algo interfere no jogo livre, imaginativo, e aí começa a trazer sofrimento. É a hora que os adultos, às vezes, têm que intervir na brincadeira, né? A criança acaba a brincadeira, em outras palavras. A magia do brincar se interrompe e a realidade invade. Na situação analítica, por vezes, uma palavra pode gerar essa quebra na fluidez da conversa, causando impactos disruptivos. Uma palavra que, para aquela pessoa em especial, tem repercussões que remetem a grandes desastres. Só para dar um exemplo, eu lembro de uma vez que eu usei uma palavra humilde com um paciente. E humildade para ele era uma coisa muito inflamada, né? Que assim, remetia a ser submisso, à autoridade paterna, enfim.
não dava para conversar mais, porque eu tinha usado essa palavra que ele não suportava. Uma outra paciente contava que, às vezes, numa relação física com outra pessoa, qualquer estímulo inesperado fazia com que um beijo deixasse de ser beijo e se tornava dente e língua. A magia do beijo se rompia e ela despencava numa concretude árida. A troca amorosa se tornava troca de saliva. Era a perda de sentido, perda da transicionalidade. Esse aspecto da precariedade aparece nos versos da música O Circo Místico, que é a letra do Chico Buarque, a música do Edu Lobo. Não sei se é um truque banal, se o invisível cordão sustenta a vida real. Penso que esses versos traduzem em imagem visual aquilo que eu estou tentando descrever. Nossa sanidade se sustenta por um invisível cordão. Não necessariamente frágil, mas sujeito a rupturas, dependendo dos impactos do ambiente. A fala poética focaliza o aspecto instável envolvido no processo de construção da subjetividade, que nunca se encerra. É ouvir a ser humano e suas vicissitudes. Aqui eu acho que eu enfatizo bastante essa coisa da precariedade, da instabilidade, porque vocês que têm um grupo de Winnicott, vocês devem saber que muitas vezes a crítica que fazem sem conhecer é que o Winnicott é ser bonzinho, é tudo lindo, cor-de-rosa, brincadeira, e brincar é muito, muito complicado, né? A gente está sempre prestes a despencar, né? Qualquer evento, qualquer desequilíbrio nos coloca no chão, né? Então, é mais por isso que eu enfatizo tanto a precariedade disso. Na arte e na psicanálise, as fronteiras são móveis, nada é estático. Nascemos e crescemos dependente do olhar do outro, do encontro humano. Aos poucos, a dupla, mãe e bebê, vai viver as etapas necessárias para que aconteça a separação. A princípio, mãe e bebê são um só. A dupla evolui da dependência absoluta para a dependência relativa e, posteriormente, para o alcance da autonomia, processo que se recria ao longo de toda a vida. Tornar-se indivíduo, ser um, é a grande questão. Winnicott propõe o espaço transicional que evolui a partir do objeto transicional, primeira possessão não mim. Ainda usufruindo da área de ilusão, o bebê pode encontrar e atribuir a um objeto de sua escolha, pode ser um paninho, um ursinho, uma almofada, uma característica especial. O objeto transicional ajuda a suportar o início de uma existência separada. Ele é a mãe e, ao mesmo tempo, não é. Ele pertence ao mundo real e, ao mesmo tempo, está no universo subjetivo do bebê. Incrível descoberta. Um pedaço do mundo que ajuda, tranquiliza e dá esperança. O objeto transicional tem características sensoriais e se apresenta como um fenômeno estético. Ele acalma e restaura a integridade da criança e possibilita que ela suporte longos períodos sem que ela perca, né, a continuidade de si mesma, quando a mãe ou os pais estão ausentes. Inaugura um lugar que vai se expandir para todo o universo da cultura. É o lugar onde acontece a brincadeira, o lugar da representação, dos símbolos, das artes. O processo analítico só tem sentido por esse vértice, que acredita na força do encontro humano e o potencializa. Nossa principal ferramenta, historicamente, é a palavra. Mas o ato psicanalítico vai muito além da palavra, uma vez que a experiência envolve o psiquissoma. Nossa experiência é psicossomática. A experiência de encontro tem reverberações que se expandem muito além do tempo e do espaço da sessão. O analista criativo tem e usa esse conhecimento, trazendo para a transferência, no aqui e agora da sessão, tudo que puder recolher do universo da relação ampliada do paciente no mundo. Não é possível pensar o paciente sem incluir o ambiente em que ele vive. Por exemplo, são comuns referências do paciente aos arredores do consultório. A rua, o bairro,
se apresentam como extensões da sala de análise. Também algumas atividades buscadas em momentos da análise parecem suprir algo que ganha uma materialidade e concretude. Por exemplo, começar a aprender a nadar, em que a sustentação do meio aquático proporciona sensações corporais que remetem a vivências primitivas. A sustentação oferecida pelo divã no setting se amplia e ganha novas possibilidades na água. Porque acho que a gente tem limitações, né? No setting, por exemplo, a gente não pega no colo, né? Um paciente adulto. E essas experiências que às vezes são encontradas fora, né? Como, por exemplo, na água, né? Situações em que o meio sustenta e toda essa experiência do meio aquático, acho que ajuda a ampliar o olhar da gente na transferência. Duas pessoas de corpo presente ressoam afetivamente por todos os sentidos, vivem sabores, odores, sensações táteis, visuais, auditivas, proprioceptivas. O encontro tem uma enorme potência criativa e vai depender dos limites do analista e do analisando o alcance de uma análise. Segurança e liberdade são dois fatores indispensáveis para a evolução da experiência emocional. A confiabilidade é dada pelo setting, com características de previsibilidade. O analista está lá, garantindo hora e local, presença viva e estável. Marion Milner, não sei se vocês estudam Marion Milner no Grupo Mineiro, sim, Sérgio? Especificamente não, mas a gente conhece e circula por ela, né? Ela é muito Uhum, importante, né? Foi uma grande analista, né? Winnicottiana. sim, Que não é o Winnicottiano, apesar de ser, né? Tudo no Winnicott é paradoxo, né? exatamente. Eu preciso ter alguém para estar só e por aí vai, né? Então, a gente Eu gosto muito da Marion Milner, uma época eu estudei bastante, e ela era contemporânea do Winnicott, né? Eles eram muito amigos, eles trocavam muitas muito, ideias, e tem alguns conceitos que ele até atribui a descoberta a ela, né? A coisa sem dúvida, do, sem dúvida. dos limites, né? Dos não limites. Depois eu volto a isso. A Marion Milner chamou de hiato enquadrado, né? A moldura que protege e demarca o que está dentro e o que está fora, permitindo que aquilo que esteja dentro seja tomado como símbolo, metáfora e não literalmente. Como no teatro, né? A gente se permite a viver coisas ali porque tem esse limite entre o palco e a plateia. Eu, por exemplo, já fui em experiências que, quando isso se rompe, né, e os artistas vêm procurar gente da plateia, não sei o quê, me incomoda. Eu não gosto muito, porque eu acho que a gente está lá para esquecer um pouco o que existe, né? Então, ter esses limites que dão uma confiança para você viver experiência. Mesmo as análises que acontecem no âmbito de uma instituição, como as análises de formação ou didáticas, que respeitam alguns critérios mínimos, exigências, como frequência de sessão, tempo de análise, elas precisam alcançar um lugar de liberdade, onde a capacidade criativa da dupla seja o único fator da limitação. A liberdade de criar implica o abandono temporário do controle consciente, deixar a conversa fluir, caminhando no binômio criar-encontrar. Freud propôs a associação livre do paciente acompanhada da atenção flutuante do analista. Cabe ao analista procurar manter-se na dimensão paradoxal da experiência, sabendo da instabilidade dela. Aí eu entro num momento que eu falo um pouquinho da questão das análises online. Né? Ainda estamos sob o impacto das inovações do setting tradicional, trazidas pela pandemia e pelos atendimentos online. Durante a pandemia, o que antes acontecia de forma pontual, em alguma situação, tornou-se institucionalizado.
migramos nossos consultórios para o mundo virtual. Surpreendentemente, descobrimos que a análise foi possível com experiências de contato profundo e comunicação inconsciente. Muitos de nós ainda trabalhamos de modo híbrido, presencial e online, o que vem sendo intensamente discutido. O fato é que o trabalho continuou. Cada analista descobriu sua própria forma de lidar com as novas dificuldades e perturbações. Problemas com o trânsito foram substituídos por problemas de instabilidade na conexão. Atrasos e faltas diminuíram muito. No início, assim como vários colegas, eu me senti exausta após um dia de trabalho. Com o tempo, esse cansaço diminuiu. Acredito que o cansaço se devia, a ter que construir um consultório, levantar paredes, carregar os tijolos que me permitissem encontrar o espaço da sala de análise dentro de mim, um setting interno. Paredes que precisam ser confiáveis. O setting nos dá confiabilidade para poder enlouquecer, viver na transferência, criar no espaço transicional. É diferente do encontro que se materializa no consultório com o tempo de ida, ritual de chegada, espera, tempo de volta. Falta o cumprimento da mão, o abraço, o beijinho em alguns casos. Mas será menos vivo? Alcançamos espaços improváveis, situações novas e imprevisíveis se apresentam. Tudo isso demanda criatividade, deixar-se transformar, buscar novos recursos. O Bolas diz que o espaço analítico é um lugar entre o físico e o psíquico. Nos atendimentos online, temos o corpo da voz. Bolas ressaltou a importância da voz e das tonalidades afetivas. Um analista vivo reage vivamente com a voz. Ele dá um exemplo de um menino que era bastante sem vida, né? Desenhava sempre coisas inanimadas, até que um dia ele desenha uma aranha. E a terapeuta fez um comentário sobre a aranha, mas ela não celebrou a aranha. Então, para ele, é importante dar uma aranha, né? Quer dizer, que a voz seja uma voz de celebração. Então, seria uma notação para uma psicanálise viva. É uma diferença entre uma comunicação racional, discursiva, do tipo, eu sei que você entende o que estou falando, e uma fala viva, que seria, eu percebo que você sente a minha experiência no seu coração. São elementos não verbais que são captados por um analista que ressoa a experiência emocional. A palavra inglesa attunement refere-se a esse tipo de sintonia fina, que remete à disponibilidade materna de se colocar em uníssono com seu bebê. Nas palavras do filósofo Juliano Peçanha, um bom aliado é aquele que dá continuidade ao tom que o outro emite, a ponto de os polos se confundirem numa musicalidade una e única. E aí eu cito um outro autor que também segue Winnicott, né, que ele chama Wright. Ele diz, se eu falo com o paciente sobre sua experiência, ele entende que eu ouvi e pude em alguma medida compreendê-lo. Se, por outro lado, eu ofereço uma forma ou imagem que ressoa a sua experiência, ele sente que eu estou em contato com ele. E aí eu estou, assim, introduzindo mais, né, o que vem mais para frente no texto, que é a questão da linguagem poética, metafórica. Uma fala que habita o espaço potencial é lúdica, permite plasticidade, não é saturada, também não é do paciente nem do analista, é dos dois, é uma criação conjunta. Compreender no setting analítico começa com o paciente e o analista vivendo uma experiência junto. Compreender, nesse sentido, é um fenômeno ontológico, né? Tem a ver com a dimensão do ser, da essência do ser, que é reconhecido como outra pessoa num campo de confiabilidade. Talvez antes de eu entrar no fim aqui do texto, dou uma paradinha para ver se vocês querem comentar ou perguntar. Ok, Miriam, vamos lá. Alguém quer, gente, colocar alguma questão? O texto é tão claro, né? Pelo menos para mim,
tão bonito, tão, tão tocante, né? E eu queria ter realçado isso no começo, mas não me ocorreu que é uma aula de técnica psicanalítica esse texto, né? Da liberdade do analista que a gente está buscando tanto. É o analista ser um ser livre, desamarrado de teorias, de dogmas, né? de obrigações. Então, eu realmente tem várias anotações aqui que eu não preciso repetir, porque não são dúvidas, né? Foram ditas. E essa coisa do enlouquecer, né? Um lugar que te permite enlouquecimento. Né? Isso é uma coisa impressionante. Né? Eu já tive muitas vezes, mas me lembro de um caso que o paciente saía, ele enlouquecia comigo. E eu, como sou psiquiatra, falava, gente, eu vou ter que medicar esse paciente. Mas eu pensava, se eu medicar, eu vou me transformar num psiquiatra apenas. Né? Tá? E um dia eu saí mal da sessão e fui ao shopping. Ele estava lá com a mulher dele, rindo, brincando, né? Completamente satisfeito da vida. Eu tive até vontade de perguntar, você está bem, cara? Está lá deixando toda a angústia do setting, né? Todo o enlouquecimento dele com a gente. Né? Fantástico isso. Então, é só esse comentário, deixar as pessoas falarem. Tá? Só, Por só favor. um adendo, né, que você falou que é uma aula sobre técnica, e como eu disse para você, esse texto, inicialmente, foi uma aula que eu dei na sociedade sobre criatividade na clínica. E aí eu mudei um pouco para enfocar mais o brincar e a linguagem metafórica, poética, mas, de fato, a intenção no início era uma aula mesmo. E eu pedi para você ler, porque eu achei que se não fosse lido, ia perder o texto, entende? Uhum. Porque o texto está muito bom, está muito bom. Eu estou vendo aqui que o João Francis Ô, está Tarcísio, presente. Se eu puder deixa eu... falar também. Ô, Tarcísio, por favor, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo, né? Tá, sim. Tá muito. Eu queria cumprimentar pela maravilha do texto, assim, acompanhar o Sérgio no elogio, na apreciação dele. E ele me tocou muito na questão do desejo do analista e de ser analista, e de estar analista. É um texto assim de uma intertextualidade tão grande que faz dele, traz assim uma leveza, quase que uma brincadeira com as palavras, de algo tão sério e de algo tão bonito, né? E quando você fala do diálogo com a arte e o mundo e desse brincar, isso toca muito, porque, em geral, o que a gente se vê às vezes são aqueles espaços carregados, até o cliente, às vezes, o nosso paciente, às vezes, ele chega, às vezes, embaraçado, às vezes, pelo solene daquele lugar. Eu acho que ele precisa se sentir naquele lugar e é parte daquele lugar. Assim, o nutrir da arte, né, que você fala aí, me lembrou muito Luiz Cláudio Figueiredo, e da estar em sessão. Eu achei isso tão bonito, gostaria até que depois, se você pudesse falar um pouco mais desse estar em sessão, apostar na potencialidade do humano, né? E que remete ao mesmo tempo para aquele tripé do analista, da formação do analista, né? Da análise pessoal, mais a teoria, mais a clínica, inovação, contradição, inovação mais tradição, e às vezes até contradição, né? Que faz a gente mexer, às vezes, na caixa de ferramentas, que foi uma metáfora assim, muito bacana. E uma outra questão que eu queria que você falasse depois, um pouco sobre esses aspectos da precariedade, né? De um sujeito a rupturas, mas que me lembra também algo de integração aí. Se você pudesse falar depois um pouco mais.
a esse respeito. Uhum. No mais, parabéns, o texto é fantástico, adorei e estou adorando a leitura conjunta aqui. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Miriam, vamos ouvir agora o Francisco ou você prefere já responder o Tacílio? Podemos ouvir, né? O Tá. Francisco. Francisco, abre a janelinha aí. Está aberto. Isso. Escutam? Estamos ouvindo. Bom dia. Então, bom dia a todos. Parabéns aí pela apresentação do trabalho, prazer em conhecer a professora. Uma dúvida que apareceu foi a seguinte: em um determinado momento, você traz para a gente que o ato do brincar é um lugar que pode desorganizar, desestruturar. E durante 10 anos eu trabalhei com o projeto Brinquedoteca, e a perspectiva que eu trazia e que eu carrego comigo dentro do projeto Brinquedoteca, no caso da infância, é que este lugar do brincar é o espaço da criatividade, da construção, e pensando em termos de desorganizações psicomotoras, desorganizações psicossociais que acontecem dentro do ambiente lúdico, da brincadeira, quando eu ouço falar, né, que o espaço do brincar pode ser desorganizador, eu entendo um desorganizador como um lugar, um retorno de uma desorganização possível para uma reconstrução. Aí eu gostaria de entender, né, como que é essa lógica do brincar no processo analítico como algo que pode ser desorganizador, sendo que eu sempre trago o Winnicott nessa perspectiva. É desorganizador porque conduz à criatividade, a uma reelaboração, uma nova forma de significar a experiência diante, no caso da brinquedoteca, do lúdico, no caso da clínica analítica, desse processo de construção, né, desses blocos, tijolos que ressurgem. Eu queria entender um pouquinho esse brincar como Uhum. organizador. Muito prazer, tá? Obrigado. Obrigada. Miriam, seria então essa fala do Tacílio e do Francisco. Você quer já comentar? Tá. Acho que sim, né? Quer dizer, claro que eu não vou responder, porque eu não sei se eu sei, mas eu vou tentar trazer algumas ideias, né? O Otacílio falou em leveza no texto, acho que eu acredito que leveza é uma marca minha, né? Da minha personalidade e, de alguma maneira, tentar sempre tirar o peso, não tirar a seriedade, né? Mas abordar questões que às vezes são muito contundentes, muito pesadas, com respeito, mas dando um pouco mais de leveza, trazendo por uma naturalidade que tudo aquilo que faz parte do humano, a gente pode lidar, a gente consegue tocar e sem nenhuma onipotência, mas acho que a gente vai caminhando junto, tentando expressar, tocar, lidar, mesmo com as coisas mais difíceis, né? Então, acho que a leveza é mesmo. Se não me engano, naquele livro Seis Propostas para o Próximo Milênio do Calvino, acho que uma delas, se não me engano, é a leveza, né? Depois você falou do estar em sessão, não sei se eu entendi bem, mas acho que é mesmo você tentar aproveitar todo o potencial, né, de duas pessoas juntas. Eu acho que, apesar, como eu falei, das regras que a gente tem, muitas vezes, por exemplo, o paciente psicólogo vem cheio de regras. Não posso perguntar isso da sua vida pessoal, eu não posso, sei lá, andar na sessão. Vem muito formatado, né? E eu acho que a gente pode desmanchar, tentar transgredir para alcançar um nível de liberdade que só temos nós dois ali. Portanto, a gente pode encontrar recursos para lidar com o que a gente quer lidar, para se aprofundar, para conhecer mais, sem tanto medo de estar ofendendo uma instituição,
sei lá, uma Bíblia, nada disso, né? Então, acho que é acreditar nesse potencial criativo que todo ser humano tem, sem ficar se prendendo a... Quanto mais medo você tem, acho que é melhor investir nisso, né? O Bill falava nisso. Você está sentindo muito medo de alguma coisa, porque é ali que o analista deve permanecer. Então, eu não sei se era isso que você estava pensando, que seria o estar em sessão, mas acho que é o aproveitar, né? Aproveitar tudo, o máximo, porque eu acredito que a gente usa 10%, se muito, do potencial criativo que a gente tem. A gente tem muito medo, a gente experimenta pouco, né? Então, muitas contenções na vida, né? Assim, de toda uma educação formal, de tudo que... Quantos supervisores que a gente levou bronca e falou que você está fazendo errado, isso não pode, né? Então, acho que é isso. Eu penso que estar na sessão é aproveitar o potencial e transgressor, inclusive. As rupturas e a precariedade, acho que talvez se junte com o que o Francisco pontuou, o que seria, assim, que ele não entendeu como poderia ser desorganizador se o brincar é o objetivo, é aquilo que permite, né, a experiência da criança evoluir, se desenvolver e tal. Para que a brincadeira seja mesmo uma experiência vitalizada e de crescimento, de integração, o ambiente conta muito, né? Então, quando você faz uma brinquedoteca e você coloca pessoas habilitadas a lidar com criança e que sabem lidar com as eventuais rupturas que surgem, isso pode sim ser transformador, né? Ser uma experiência de crescimento, porque é muito comum, né? Por exemplo, estar brincando de luta e de repente a luta se tornar uma agressividade que um sai machucado. E aí acabou a brincadeira. E aí depende de quem está em volta para amenizar aquele impacto e transformar aquilo em aprendizado de vida, porque se a gente bate muito forte, o outro se machuca, né? Se a gente vai lá querendo conhecer o amigo mordendo, saber que gosto ele tem, mas o outro vai chorar, né? Esse tipo de coisa. Então, a ruptura, ela está sempre... É sempre uma possibilidade. Na sala de análise, como eu falei, eu dei aquele exemplo da palavra mal usada para aquela pessoa. A pessoa sai muito brava, ou pode até não voltar, né? Às vezes, questões de pagamento, né? Elas, da maneira como você propõe ou lida com pagamento, falta, gera uma ruptura, às vezes, que não dá para retomar, enfim. Eu acho que depende muito do ambiente e da condição, né, de você ter continência e capacidade de integrar, transformar, aceitar, né, acolher. Não sei se era por aí. Ok, Francisco? Já deu o tinindo. Ok. Então, ok. Então, podemos seguir. Continuamos. Alguém quer seguir, Miriam? Bom, então eu entro agora na dimensão estética da experiência e da palavra poética. E eu vou usar uma definição do Gilberto Safra, quando ele usa o termo estética para abordar o fenômeno pelo qual o indivíduo cria uma forma imagética, sensorial, que veicula sensações de encanto, temor, horror. Essas imagens, quando atualizadas pela presença de um outro significativo, permitem que a pessoa constitua os fundamentos dos aspectos do seu self, podendo, então, existir no mundo humano, né? Quer dizer, que o mundo humano, ele inclui o aspecto estético da experiência, que ele está presente desde o início da vida, né? Quando o bebê, ao nascer,
está imerso em um banho de sensações, estímulos sonoros, olfativos, táteis, visuais, equilíbrio, etc. Essa apreensão sensível do mundo é o que caracteriza o vértice estético. Ao ouvirmos uma bela sinfonia, somos envolvidos por estímulos sonoros, geradores de emoções que nos atravessam. No consultório, as palavras do analista que conseguem captar a experiência que está sendo vivida podem suscitar vivência estética que vai além de palavras. Há pacientes extremamente sensíveis a mínimas alterações no setting, que remetem a essas experiências mais primitivas, da ordem do sensorial, como um cheiro particular ou uma variação de luminosidade do consultório. Então, a arte, né, a apreciação da arte, ela nos coloca sempre em contato com essa apreensão que não é racional, que não passa pelo discurso lógico, ela vem pela apreensão sensível do mundo, que depois a gente transforma em palavras, né? Tenta transformar como eu estou fazendo aqui. A simbolização é um dos processos fundamentais por meio dos quais o ser humano se transforma em sujeito. Jorge Luiz Borges diz: depois de tudo, o que são as palavras? As palavras são símbolos para lembranças compartilhadas. A palavra que o poeta nos sugere nasce do encontro com o outro, do compartilhar afetivo. Se não há encontro com o outro, não há vida psíquica, não há símbolo. Isso está ali na frase do Gilberto, né, do Safra. Imagens atualizadas pela presença de um outro significativo. Né? Quer dizer, que é a presença da mãe que vai respondendo afetivamente, emocionalmente, e criando imagens estéticas no contato com o bebê, que faz com que ele se sinta um corpo vivo. A gente depende do outro o tempo todo. Marion Milner, no seu artigo sobre a importância da área de ilusão para a formação dos símbolos, esse é um artigo que eu recomendo, né? É o artigo mais importante dela, chama a Importância da área de ilusão para a formação dos símbolos. Ela faz uma imersão no lugar da experiência entre dois, que é onde nasce o símbolo, né? Que é esse lugar do espaço potencial, que não sou eu, não é o outro, não é interno, não é externo, é o espaço potencial. Nesse texto, a autora valoriza a experiência de ilusão no campo transferencial, recriando condições para emergir a função simbólica. É no lugar de indiferenciação entre o eu e não eu que emerge a condição para encontrar o familiar no não familiar. São os primeiros símbolos que começam a tornar o mundo compreensível. São os símbolos apresentativos, né, que ela, baseada naquela filósofa que é Suzanne Langer, que distingue símbolo apresentativo de símbolo representativo. Então, os símbolos apresentativos, eles antecedem a separação, ainda não conhecem a ausência. Os símbolos representativos supõem a ausência, colocam-se no lugar da falta. Então, por exemplo, o paninho que o bebê escolhe, né, como um pedaço do mundo que está ali ajudando ele a encarar, né, a sobreviver à separação com a mãe, o paninho, não é que ele representa a mãe, o Winnicott fala em protossímbolo, né? Ele é a mãe, ele é indiscutível, né? Ele é paradoxal, porque ele tem qualidades que provavelmente o bebê encontra na mãe, como maciez, né? Algum cheiro, né? Calor. Então, são objetos carregados de sensorialidade que apresentam alguma coisa. Esse é um ponto meio espinhoso, mas é uma mudança importante de uma psicanálise que está menos ocupada com o inconsciente, no sentido de, né, tem coisas conflitos que não podem ser
expressos de outro jeito, a não ser pelo disfarce, pelo ocultamento. Aqui é o contrário, é como a coisa se mostra. A criança, o paciente ou nós, a gente está sempre contando alguma coisa através das nossas escolhas, né? Tipo, o óculos ou o que está atrás de mim, né? Que por acaso fui eu que desenhei. Então, a gente se apresenta e a gente faz escolhas, né? Que estão sempre contando alguma coisa da gente. Então, eu, pessoalmente, como analista, gosto de fazer essa leitura. O que essa pessoa está contando com tudo que ela me apresenta? E não o que ela está tentando esconder. Qual é a verdade oculta? Acho que a gente chega lá naturalmente, né? Então, a Marion Milner entendeu que as interpretações transferenciais centradas em marcar a separação eu e o outro intensificavam as resistências e defesas paranoides, bem como estimulavam atitudes hostis. Entendeu que o analista pode se colocar como uma extensão do paciente. Essa aceitação da indiferenciação seria necessária para que a separação acontecesse gradualmente no seu próprio tempo. E ela conta isso através de um exemplo clínico de um garoto, né, que brincava de guerra, enfim, ele era muito hostil com ela e brincava de guerra o tempo todo. Aliás, eles estavam em período de guerra, e ela fazia supervisão com a Melanie Klein, e a Melanie Klein acentuava muito essa interpretação do você está me atacando, você está atacando os conteúdos da mãe, nananã. E ela para de fazer isso, porque isso só estava aumentando a hostilidade, entra no jogo da criança aceitando, inclusive as ordens dele, para que ela fosse quase que uma extensão dele na brincadeira. Ela obedecia, tipo, as ordens. Isso foi tranquilizando, na medida em que ele se sentiu mais acolhido. E num outro lugar, ela dá um exemplo disso que eu vou contar, porque eu acho que ajuda, que ela atendia uma moça psicótica, um livrão dela que conta esse caso clínico, e a moça estava se recusando a qualquer tipo de alimentação, não bebia, não comia, e ela estava lá com a moça, ela colocou um chá, a moça não queria tomar, aí uma hora a moça pega a xícara de chá, pega um gole, cospe na xícara e aí toma. Aí a Marion Milner diz assim, ela me deu uma aula de psicanálise, que ela só ia aceitar alguma coisa que viesse de mim se antes eu tivesse aceito ela dentro de mim. Quer dizer, esse primeiro momento de confusão, misturar tudo ali naquela xícara. E aí ela tomou. Eu acho, assim, isso para mim foi muito... Que leitura brilhante, né? Exatamente. Que leitura brilhante. Quer dizer, é olhar, assim, o que ela está me contando? Não vou dizer, ela não pode tomar o chá porque o chá está cheio de monstros. Não, ela está me contando que ela só vai tomar se eu aceitar ela como ela é. Então, continuando, no mesmo texto, ela destaca uma pequena parte da realidade que seja maleável, onde se tolere a convivência entre opostos, onde a questão subjetividade versus objetividade ainda não se coloca. E ela dá um exemplo, a parte maleável da realidade, concretamente, numa sessão com criança, é, por exemplo, massa de modelar, que vai virando aquela misturada de cores e objetos. Tem o toque do analista, o toque da criança. A palavra poética e o universo metafórico surgem desse lugar do entre, do eu ainda que não eu, lugar de fronteiras móveis. A escritora Siri Hustvedt diz: onde habitam as palavras, se não em uma zona situada entre presença e ausência, uma zona de entre-idade. João Freise lembra que o próprio Freud chamou o campo psicanalítico de reino entre dois. A vida psíquica acontece na relação entre o fora de si e o dentro de si.
definindo o campo do entre dois, marcado pelo hífen. O autor destaca a importância filosófica do hífen, que determina uma articulação, no qual os termos relacionados são inseparáveis, determinados pela própria ligação. Poeticamente, Simone Weil escreveu sobre dois prisioneiros que se comunicam batendo na parede. A parede é aquilo que os separa, mas também é um meio de comunicação. Se a linguagem verbal é nosso recurso privilegiado de comunicação, talvez seja a palavra poética aquela que mais oferece condições para a manutenção do paradoxo, sustentando a tensão entre objetivo e subjetivo, real e imaginário. A palavra poética garante porosidade, permite caminhar na incerteza, criando espaços de abertura. A antítese da palavra poética seria a palavra do manual de uso, aquela que define com precisão e não deixa margem para dúvidas. Na palavra poética não há certo ou errado, ela é flexível, ela permite ser modelada. A dimensão poética da linguagem possibilita brincar com palavras. A palavra poética não se restringe ao poema, que, enquanto forma, tem suas regras. Assim, a prosa pode se valer da palavra poética, que transita no campo das metáforas, retirando a palavra do estado de dicionário. A palavra poética tem o poder de ser evocativa, no sentido de evocar múltiplos significados e apontar sentidos. A palavra pode até mesmo transcender a dimensão do verbal, evocando experiências sonoras, olfativas e táteis. Aí eu recomendo um livro muito bom de um autor português que chama Afonso Cruz, é um livro pequenininho, que chama Vamos Comprar um Poeta. Ele faz uma crítica, né, da sociedade de consumo, e é uma distopia, né, coisa surreal, em que as pessoas vão na loja para comprar pets, né? Como a gente vai para comprar pet, elas vão e compram profissões. E aí sai com um poeta e leva debaixo do braço e assim a revolução que ele causa na casa, que era uma casa em que tudo era número, tudo era definição. Vale a pena, é um livro muito bom. Então é isso, né? Acho que a literatura está sempre ajudando a gente a encontrar ferramenta. E terminando, né, eu entro com esse item do País do Entre, que quem me ajudou foi essa escritora Olga Tokarczuk, não sei como fala, que ela tem um ensaio chamado O País do Entre. Ela apresenta ideias que ajudam a nos aproximar desse território fugidio. É um livro dela sobre escrita. Ela ensina que, através da palavra metaxi, Platão designava uma realidade misteriosa que transcende a experiência humana e aquilo que o ser humano é capaz de imaginar. É uma zona paradoxal infinita, localizada entre conceitos, onde os significados se diluem, onde se opõem, se sobrepõem, onde reina aquilo que James Hillman chamou base poética da mente. O faz de conta do mundo infantil é parente do como ser da metaxi, que definem como tudo funciona no País do Entre. A metaxi questiona o modo binário do isto ou aquilo, dos opostos preto, branco, mulher, homem, muitos, entre outros. Metaxi e como ser apontam para uma esfera onde tudo existe de forma paradoxal e não exclusiva, onde as feições do mundo ondulam e permanecem sempre em status nascente, onde tudo pode acontecer, os opostos não se excluem, mas antes formam um prototecido da realidade que só se concretiza quando a sujeitamos exigências de consciência e discernimento. Um modo complexo, corroborado pela física contemporânea, admite o impacto do observador nos resultados da observação empírica. Quer dizer, que não tem um objeto livre da nossa interação e da nossa influência, né? O País do Entre se opõe a um mundo tecnicizado, ultrarracional, baseado no concreto, na literalidade, na lógica do isto ou aquilo.
A escritora adverte para o perigo do literalismo, que estreita a possibilidade de vivenciar o mundo de forma plena e multidimensional, encerrando horizontes e fechando mentes. Seu primeiro sintoma é a falta de capacidade de entender metáforas e depois a pauperização do sentido do humor. Quer dizer, é aquele paciente que quer que você diga a resposta, que explique, que qualquer coisa mais aberta aterroriza, não faz sentido, né? E aí se amplia para julgamentos peremptórios, intolerância à ambiguidade, perda da ironia, caminhando para o dogmatismo e fundamentalismo. Olga Torkatsu está falando da importância da literatura e da ficção para dar sentido à realidade e ampliar a consciência. Acredito poder estender essa ideia para o papel da arte em todas as suas manifestações. É no país do entre que emergem as imagens, que nascem as metáforas e os símbolos com os quais o nosso interno se comunica com o externo. Ela nos protege da tendência da mente humana a tudo simplificar, quando saímos de uma visão estreita para alcançar uma dimensão mais ampliada do mundo. Nosso eu cresce, se enraiza na riqueza incomensurável da tradição, do mito, e ao mesmo tempo arranca para frente para regiões ainda completamente desconhecidas. O país do entre, cheio de seivas vitalizadoras de onde viemos e onde nos encontramos, de modo perfeitamente real, sem fronteira, passaporte e idioma. Quer dizer, sem tudo aquilo que separa as pessoas. Para terminar, então, uma metáfora que vem de uma sessão de análise. Uma paciente contava a experiência do filho que aprendeu a andar de bicicleta sozinho. Num sonho, o menino aparece andando de bicicleta, portando fantásticas asas de dragão. A nossa conversa prossegue com o tema do desejo que ela tem de mais liberdade e das limitações vividas pelas escolhas. O dragão é um ser inexistente, reino da fantasia, e a bicicleta remete ao lugar do improvável. Como é possível a gente se equilibrar em duas rodas, desafiando leis da gravidade? Veículo frágil, que depende da integração psicossomática finamente calibrada. Para alcançar o equilíbrio, há que se manter em eterno movimento. A imagem condensa memórias da infância, do presente, aponta para o futuro. Põe em diálogo o poder ilimitado do ser mitológico, o dragão, com a precária e vulnerável condição humana. A clínica psicanalítica do entre se alimenta dessas seivas que nutrem e vitalizam as dinâmicas do par analista e analisando na busca de mobilidade psíquica. As representações do eu são convocadas num passeio atemporal. As palavras nascem da experiência compartilhada, momento vivo e privilegiado do encontro em sessão. Quando eu digo atemporal, eu quero também frisar que quando a gente está trabalhando na transferência, a gente sempre tem que levar em consideração o passado, né, a repetição, o presente, mas sempre apontando para um futuro, né, que eu acho que o menino que aprende a andar de bicicleta e voa com as asas do dragão aponta para um futuro, né, possibilidades em aberto. Espero não ter cansado muito vocês. Muito bem, Obrigada. muito bem. Parabéns. Você sabe que agora no final eu falei, gente, que voz deliciosa que ela tem. Eu lembrei, né, quando você... Porque quando falou que ia ler, eu não sabia, tá? Vocês combinaram, mas eu não sabia. Falei, será, gente? Mas a tonalidade da sua voz, além do conteúdo do tema, foi muito gostoso. Não sei se todos concordam, mas você tem, né? Pegando já o que você comentou, né? O que é a voz, né, do analista? Que aí é toda a autenticidade, a sensibilidade. Ô, Miriam, eu vou passar, já tem uma pergunta aqui, mas geralmente a coordenação não tem tempo de falar nada, então eu estou aprendendo que eu tenho que falar antes. Eu vou pensar uma coisa, que quando você começa o seu texto, né, trazendo o Nelson Freire e o pianista do jazz, né, como é que ele chama? O Errol Garner. Errol Garner. E eu acho que você foi caminhando, falando dentre várias coisas, mas essa questão do brincar, né, do entre, e esse
e o Nelson Freire, na verdade, ele reclama, né? Ele queria ter a minha fantasia. Ele teria um desejo dele poder, né, não ser tão clássico, né? Ficar lendo tanta partitura, e como é esse estado de graça, né? Quando ele pode viver e sair um pouco desse lugar. Mas onde eu estou chegando? Eu acho que ser mãe, ser, né, teólogo, como nós temos aqui, ser qualquer profissão, né, ser psicanalista, dentista, eu acho que tem que ter este dom, né? Tem que ter este talento. Eu fico pensando muito que, por mais que a gente. Eu fui pianista durante 25 anos, eu estudei. E eu falava com o meu analista, eu queria. Quando eu li esse texto, eu falei, era isso que eu queria brincar. Mas eu não tinha isso, eu não tinha este talento. Então, eu acho muito bonito que você trouxe, né? Para a gente pensar sobre, né? E eu acho que sem talento, por mais que a gente estude, a gente dá conta, mas até onde isso não vem, né? É uma coisa que eu fico pensando muito. E ser mãe, eu penso muito também, né? Tem mães que são mães por si só, né? O manhês, né? Aquela tonalidade, como você trouxe para a gente contando. Então, é só para falar que foi muito bom, viu? E você deu quantos autores, né? Muitos autores novos que você trouxe, além de toda a técnica, toda a reflexão, de uma forma muito leve. E quem sabe traz leve, né? O sofisticado, né? Quem sabe realmente traz leveza. Muito obrigada, viu, Miriam? Muito Agora obrigada vamos... a você, né? Eu vou até anotar essa questão do talento e quero ouvir vocês sobre também, porque eu não tenho nada fechado a respeito. Então, vamos lá. Tem a Soraya pediu para falar, Cris, então eu vou pedir para a Soraya falar antes. Soraya, por favor, que ela pediu no chat. Abre o áudio, Soraya, está fechado. Oi, vocês me ouvem? Pronto, pode falar. Pronto. Eu não sei levantar a mãozinha aqui, então, por isso que eu pedi a pergunta. Não, assim, primeiro dizer que foi um convite, né? Ontem eu comecei a ler o texto e aí eu fui escutar os pianistas. Eu acho que a Miriam fez esse petit comité, né? A gente foi um prato assim, um prato principal que está acontecendo hoje, e eu fui capturada realmente pela música que o Freire pede para a gente ouvir, que é do americano, e fiquei encantada. Então, eu acho interessante essa condição de, num texto, a gente poder sintonizar outros órgãos dos sentidos. E aí, de pronto, eu fui ouvir, eu estava na praia, eu estou na praia, sou de Santos, sou da Sociedade de São Paulo, mas estou aqui em Maresias. E, assim, foi um momento meio que mágico, como se aí eu fiquei sonhando com amanhã de estar aqui, e estou aqui, assim, é impressionante a capacidade que a psicanálise tem de nos levar a lugares que a gente não sabe que pode ir, mas que quando apresenta, ele entra, né? E a minha dúvida, antes de tudo, é até conceitual, que eu queria que a Miriam falasse um pouquinho, que eu não havia ouvido o termo attunement. E eu gostaria de fazer, se você pudesse fazer um paralelo, que me veio Reverie, né, na mente, se tem uma coisa paralela entre essa questão do attunement e o Reverie, existe diferença, se é questão conceitual, é porque eu vi Nicotiana, essa é a minha questão. Ok. Tá. Podemos seguir, né, Miriam? Você vai seguindo, né? Acho que a gente pode ouvir e depois eu falar. A menos que você ache melhor ir respondendo. Não, você que está tocando piano. Pode tocar aí da sua mão. Cristina, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar nesse grupo, né? Eu me sinto em casa aqui. Eu sou Cristina, sou da Sociedade Minas, mas hoje eu moro em João Pessoa, então eu sou da Sociedade Recife também. Aí, Miriam, quando eu vi que era você, eu, além de, né, de querer ouvi-la, eu também queria te lembrar que em setembro de 2023, por sugestão da Miriam Brambila, eu entrei em contato com você para te pedir uma referência. Eu estava escrevendo um texto sobre a Esther Bick
e tinha uma citação da Marion Milner que eu não estava encontrando. Aí eu te mandei, a Miriam me passou o seu contato e eu te mandei a solicitação para ver se você me ajudava a encontrar a citação da Marion Milner, que ela falava justamente sobre essa questão, onde ela falava sobre essa questão da palavra, né? Que a palavra, como que é? Está aqui. Da parte maleável, eu acho. Palavras são, a rigor, símbolos através dos quais se compreende o mundo, né? E aí você prontamente me indicou onde que possivelmente estaria a referência, e eu logo achei. Então, prazer de te encontrar aqui de novo, né? Igualmente. E assino embaixo de todos os elogios que foram feitos a você, ao conteúdo do seu texto, a forma como você passou para a gente. E é um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada. Agora, Eu gostaria de falar também. Posso? o André vai falar Oi, e depois... Gilca. Bom te ver. Oi. Agora eu Pode, consegui. pode ficar à vontade. Eu estou organizando minhas ideias. Tá. Eu prefiro ser Gilca, o então, próximo. por favor. Hoje é o Dia da Mulher. André deu a voz para você. Quanta Isso gentileza, aí. quanta gentileza. Ô, Miriam, sempre um prazer imenso, né, te ouvir, e na sua leveza, esse texto é lindíssimo, eu já conhecia, e dentro sempre da sua leveza você fala de aspectos muito profundos. O que eu gostaria de falar é um pouco sobre a questão da experiência cultural, que você enfatizou bastante na questão da formação e na continuidade do ser analista. E a gente vê muito isso na clínica, pacientes que têm uma cultura muito grande, mas que aquilo não se transformou numa experiência. E esse conceito de experiência para o Winnicott é extremamente importante, talvez um dos mais importantes que ele nos forneceu. Então, gostaria um pouquinho de te ouvir nessa questão do entre, essa possibilidade de transformação do conhecimento, da cultura, numa experiência de fato. Boa pergunta. Então, agora, André Botinha. Bom, Pode passar. Espera aí um pouquinho, André. Pode seguir, Miriam? Pode. Tá Depois do André, acho que a gente podia, só para eu tentar, para não me perder. Tá bom. Então, por favor, André. bom, eu vou tentar trazer, assim, a apresentação me trouxe muitos sentimentos, assim, eu vou tentar organizar um pouco em ideias, o que eu fui sentindo, né, ao longo da fala, para tentar justamente possibilitar essa experiência que a Miriam traz, né, da gente poder ser criativo juntos, né? Então, bom, para começar, eu queria parabenizar, né, pela apresentação, porque eu acho que ela cumpre, né, essa proposta de, ao mesmo tempo, ter sido uma apresentação leve, muito prazerosa de se ouvir, e extremamente profunda, que eu acho que tá à altura, né, dessa proposta de unir a arte com a teoria, né? Eu acho que é isso, né? Tornar a teoria viva, permitir que a teoria tenha trânsito e chegue às pessoas, né? Então, e a Miriam tem uma capacidade muito impressionante de fazer isso, de dar vazão à profundidade, vamos dizer assim. E ela começou dizendo uma coisa que já me pegou de cara, né? Que tem momentos que a gente sente que a gente passa a vida inteira falando da mesma coisa. E eu acho que existem pelo menos duas virtudes nessa repetição, vamos dizer assim, que pode parecer pobre a um primeiro olhar, e aí começam os paradoxos da vida, né? A primeira delas é ter a capacidade criativa de criar um fio condutor que é capaz de unir a nossa vida, da gente ter o sentimento de que a nossa vida é integrada. Que eu acho que parte da patologia passa um pouco por um sentimento de fragmentação, de que existem lacunas que fazem com que a nossa experiência de vida fique fragmentada mesmo.
E eu acho que esse viver criativo que o Winnicott pregava passa também por essa capacidade de criar uma narrativa que conecte os fragmentos da nossa vida, vamos dizer assim, ainda que seja uma colcha de retalho que ela sirva para cobrir e para resolver o frio, vamos dizer assim. E a outra virtude que eu vejo nessa capacidade de se reinventar, né, é justamente permitir e ter a humildade de, mesmo trazendo o mesmo tema, conseguir fazer com que esse tema ganhe camadas cada vez mais complexas, que eu acho que é o que a apresentação também possibilita, né? Aqui a gente pode entender que o tema se repetiu, mas durante a apresentação o tema vai ganhando cada vez mais clareza, mais exemplos, mais complexidade, e isso permite que as pessoas participem, porque eu fui ficando cada vez mais tocado, e eu acho que é isso que renova também a nossa capacidade de ser unitemático, né? Porque isso não é uma verdade no fim das contas, né? A gente está sempre crescendo em complexidade. Então, queria começar com essa fala e trazer o que para mim foi o ponto central, que é essa capacidade da Miriam de brincar com as palavras. Eu acho que é, para mim, um simbolismo do que é necessário para a gente conseguir viver nesse mundo, né? Então, tiveram duas frases que vieram já no início que me impactaram. Uma foi, não é de graça chegar ao estado de graça. E a outra frase paradoxal que também me tocou e que brinca com as palavras foi o fato de que o Winnicott levava o brincar muito a sério, né? Então, eu acho que essa capacidade, né, de ser complacente com o paradoxo, né, é o que nos permite ser criativos, né? Eu fiquei pensando muito na imagem do coração, né, que tem esse simbolismo do sentimento humano, né, e que também apareceu durante a apresentação, né? E eu acho que o coração ele também traz essa dualidade, né? Essa necessidade de sístole e diástole, de relaxar e bater, né? Que é o que faz o coração funcionar, na verdade, né? A Miriam trouxe no início da fala um conflito que ela viveu, né? De se sentir ah, culpada, não sei se é essa palavra, Miriam, desculpa, eu estou colocando uma palavra que eu acho Essa que não foi mesmo. sua, mas de estar desenhando enquanto ela devia estar estudando, vamos dizer assim, né? Como se ela tivesse num momento de prazer, ao invés de estar se dedicando a algo mais sério, vamos dizer assim, né? E que também poderia ser dito, né, como um relaxamento, vamos dizer assim, né? Só que o coração que não relaxa, ele bate vazio, né? Então, eu acho que a arte, como você mesmo disse, ela traz essa possibilidade do analista. Eu não sou analista, mas concordo com a Lu, assim, de que nas outras profissões a gente também precisa dessa criatividade, né? Ela nos permite estar ali inteiro, com toda a nossa experiência de vida, ainda que o assunto da consulta não seja a nossa vida, né? Então, e a arte, ela nos dá repertório, né? Para estar em contato com o outro mesmo, né? Então, eu achei muito interessante essa dualidade, né, entre a necessidade do relaxar e do atuar, da arte e da teoria, né, como algo que precisa estar vivo, né? A teoria sem a criatividade, ela é morta. E eu acho que a brincadeira, assim, a teoria, ela corre o risco de se tornar bobagem, né? Então, são coisas que, apesar de paradoxais, elas são complementares, né? E eu queria terminar minha fala trazendo, então, um pouco de poesia, que eu acho que é um ponto central da apresentação de hoje. E eu queria me valer de um poeta mineiro, né? De um escritor mineiro, em homenagem ao grupo, que é Guimarães Rosa, e que eu acho que traz também um pouco disso que me tocou durante a sua apresentação, né? Numa passagem do Grande Sertão, ele diz assim, o Riobaldo, né? Que isso foi sempre o que me invocou. O senhor sabe. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apartado do bonito. E a alegria longe da tristeza.
Quero os pastos, quero os todos pastos demarcados. Como é que posso com esse mundo? Esse mundo é muito misturado. Aqui nessa fala, né, o que eu extraio é que realmente eu acho que a vida seria muito mais fácil se os pastos todos fossem demarcados, né? Mas acho que a vida também seria muito mais pobre, muito mais triste, né? A gente tem que ser capaz de conviver com ambiguidade, né? Era isso que Muito eu queria linda a trazer. citação, adorei. No final, agora o André pode falar, Miriam. Agora a Miriam fala e depois a gente dá a palavra para o Sérgio. Tem muita coisa, acho que eu não vou conseguir, talvez nem contemplar tudo. Acho que foi você, Luciana, que falou do Nelson Freire, né? Eu assisti esse documentário, eu me apaixonei por ele, eu achei ele uma figura muito interessante. E quando ele fala dessa frustração dele em não ter aquela leveza que ele vê no outro pianista, vendo a história dele, né, de um menino muito tímido, ele não era aquele que jogava futebol com os outros, então ele se agarrou no piano e sim, os pais se mudaram, acho que para São Paulo, para ele seguir a carreira de pianista, porque lá na cidadezinha dele não tinha professor para ele já, né? Mas é muito estudo, muitas horas, é muita formalidade, o concerto é de o fraque, aquela coisa rígida, né? Pesada mesmo, sem a tal da leveza. Então, essa cena, de repente, você vê um outro Nelson Freire querendo surgir ali, que acho que é o verdadeiro self. E depois a tristeza que deu com a morte dele, que parece, né, ficou meio obscuro, mas talvez tenha sido um suicídio, né? Então, esse verdadeiro eu dele não podendo transparecer ali, não podendo encontrar um lugar na existência dele, acho, não sei. Agora você falando, né, a função de um piano, né, na vida do Nelson Freire, né, e na vida do Errol Garner, né, completamente diferente. Ontem eu li a biografia, ontem eu li, na hora que eu acabei de ler o texto, eu fui ver rapidamente a biografia do Errol Garner. Ele, desde 3 anos, eu falava que ele é o tipo insuportável. Ele não teve nunca que estudar nada. Ele já nasceu pronto. Não, então você imagina como é que o Nelson Freire vivia isso, né? Muito bonito, né? A dor, né? Bom, mas vamos lá. E a pergunta que Muito você faz do talento, né? Acho que é um mistério, né? É um baita mistério. Existe, a gente vê que existe, tem gente que nasce já com alguma propensão a. E tem coisas que a gente desenvolve, né? Aqui, eu sei que vai ser gravado, isso vai estar no YouTube, mas contando uma coisa minha. Eu fui uma criança muito tímida. Eu me escondia embaixo de qualquer coisa para não precisar falar. Eu vi um microfone, quando eu ia nas reuniões da sociedade, passava um microfone, eu não queria nem pegar, parecia que era uma cobra. E, de repente, eu estou aqui falando e sendo porta-voz de mim mesma, porque assim, a vida proporcionou. Ser analista, passar por essas experiências, encontrar arte, proporcionou. Não é um talento, aconteceu de tirar as amarras, né? Tirar os nós. Uma pergunta da Soraya, a questão do attunement e da reverie, do Bion. Eu acho que são conceitos parentes, muito próximos, que é o holding que o Winnicott fala, o attunement, quer dizer, estar em sintonia com o bebê e proporcionar esse holding e tal, tem muito a ver com a reverie do Bion. A diferença é que o Bion, ele enfatiza o aspecto mental, né? Quer dizer, a mãe ela metaboliza na sua mente aquilo que o bebê colocou dentro dela pela identificação projetiva, ela transforma e devolve para o bebê em alguma coisa digerível, né? Uma coisa que ele pode assimilar. Ele enfoca mais esse aspecto. E o Winnicott, ele já amplia para a questão psicossomática. Não é só mental,
É também, mas é uma mãe que envolve, né? É sonoro, é a lei da gravidade, ela impede que ele caia. Pelo menos eu entendo assim. Não sei se está correto. A Gilca falou das pessoas que são cultas e que não têm o aprender da experiência, eu diria assim, né? Acho que não podem usar a experiência, toda aquela cultura para atender ou na clínica. Eu uma vez li uma coisa que achei interessante, assim, que o Bion fala muito assim, a pessoa não aprende com a experiência. E a gente, os winnicottianos, fala assim, mas será que a pessoa teve experiência para poder aprender com ela? Então, ela leu os livros, ela decorou, ela sabe citar, coisa que eu sei muito pouco. Assim, eu não sou muito conceitual, mas não adianta, né? Quer dizer, decorar se ela não pôde viver a experiência, ela não foi tocada na alma e aquilo entra por outros meios. E recentemente eu ouvi uma entrevista do Marcelino Freire. Ele é um escritor que dá curso de escrita criativa, de literatura, e ele falou assim: às vezes a pessoa fala, eu li o livro e não entendi nada, não guardei nada. Ele fez um paralelo assim, mas às vezes você entra numa floresta, você também não entende nada, você não decora as folhas, não sabe o nome das plantas, mas você atravessa a floresta e quando você sai transformado. Alguma coisa você experimentou ali que nunca mais vai sair de dentro de você, né? Eu achei muito bom, porque eu às vezes esqueço tudo que eu leio, eu falei, bom, eu acho que em algum lugar tá, né? Quer dizer, eu vivi aquelas experiências e mais cedo ou mais tarde talvez eu possa usar. E o André, acho que, olha, me comoveu sua fala, André, assim como de todos que falaram que se emocionaram, me emocionou também. A citação poética do Guimarães Rosa perfeita, é isso mesmo, né? O mundo está sempre se mexendo e quanto mais a gente quer aprender ele num conceito, pior é, né? E a história que eu falo sempre, que eu estou sempre falando a mesma coisa há muito tempo, né? E até um colega, que é o João Frais, ele falou para mim assim, mas tudo bem, a Elis Regina também não cantava sempre o Panequinho? Se ela pode, porque a gente não pode, né? Eu falei, E tem a coisa que, assim, que o Monet, né, pintava a mesma paisagem, aí sem piada, pintava a mesma paisagem em todas as horas do dia e cada vez ela era diferente, né? Cada vez o instante se traduzia de uma forma diferente. E eu acho que você falou muito bem, né? Vai acrescentando essas camadas e vai sempre sendo de alguma maneira novo, né, para a gente. E acho que é por aí. E a questão do conflito, né? A conflito, acho que ele sempre está presente de alguma forma e movimenta a gente ir tentando solucionar, né, as questões e achar formas de traduzir de uma maneira mais leve mesmo. Então, podemos passar para o Sérgio? Sim. Desculpa, Miriam. Por favor. Finaliza, Miriam. Achei que você tinha finalizado. Não, eu finalizei. Sim. Então, Sérgio, por favor. Estava vendo aqui, né, antes de eu entrar em formação, eu morava no Rio, eu li o Jornal do Brasil todo dia. E tinha uma fala que eu gravei da Clarice Lispector. Ela estava viva, estava bem, tal, falando do Guimarães Rosa, né, dizendo o seguinte, que o Guimarães fala dessa coisa da teoria com a experiência, né? Que o Guimarães só pôde criar o mineirês, quase um dialeto, porque ele sabia muito a língua portuguesa. Se assim não fosse, ele seria apenas um ignorante escrevendo, né? Porque realmente erraria, ele só pôde fazer isso. Por isso da importância do estudo, né, teórico, e a gente levar a sério isso.
Eu estou adorando o site GPT, né? Estou pagando R$ 100 por mês. E eu fui ver o que era attunement, né? Quando eu li seu texto. Eu fui ver o que ele vai me dizer sobre attunement. Então, ele diz o seguinte: o conceito de attunement pode ser traduzido como sintonia ou ressonância. Conceitualmente, ele se refere à capacidade de uma pessoa estar emocionalmente sintonizada com outra, captando e respondendo de maneira adequada aos seus estados internos. Isso me lembrou quase que empatia, quase um conceito de empatia, né? O que ele fala aqui. Né? Você empatiza, a neurociência tem o conceito de neurônio espelho. Né? Se eu estou conseguindo empatizar, as áreas cerebrais funcionantes são quase as mesmas. Né? Os neurônios que são. Isso é uma coisa impressionante. E queria fazer só um adendo. Eu estou fazendo um reestudo ou uma volta. Né? Eu não sei se reestudo existe, né? Eu não sei se isso é uma conversa. Eu estou tentando ler Melanie Klein de novo, porque, apesar da técnica que ela usava, para mim era extremamente cruel, né? Era quase uma tortura. Eu fiz análise antes com o Kleiniano, mas eles eram meio inicotianos, porque tinha afeto lá. Falava, o Corrute fala isso. Você pode falar absurdos para o paciente, mas se tiver um clima empático, de attunement, o paciente ignora o que você fala, o conteúdo. Né? Ele fica na forma de falar. Né? Então, ela, por exemplo, toda essa questão que a gente falou, o Winnicott fala que o conceito mais genial da psicanálise é a disposição depressiva. Né? É onde o eu vira outro, né? Onde você lida com a separação. Então, isso tudo a gente deve a Melanie Klein. Né? Esse conceito de que existe um eu e um outro, que existe alteridade. Eu acho isso fantástico. Cada dia eu gosto mais dessa coisa. Né? Estudando o luto, eu, no último artigo da Revista Brasileira, eu não estou me lembrando o nome da autora, ela usa o luto através do Derrida, né? Que é a capacidade de você dar ao morto, ao perdido, alteridade. Ele é um outro, não sou eu. E aí eu não faço melancolia. Eu vivo só um luto, só vivo a dor da perda. Né? É uma forma diferente de falar o que, a meu ver, Freud já tinha dito. Mas eu adorei, e um dos motivos, assim, aí já mais objetivo, que eu queria que você viesse exatamente para a gente poder começar a ter um contato com alguém que faz uma clínica fina, entende? Porque isso é clínica fina. Então, é a clínica elaborada, a clínica que realmente constrói. Ao contrário de você, eu adoro microfone, sabe? Eu não posso ver um. Eu adoro microfone. Eu não gostava, não, mas atualmente eu gosto muito. Oh, minha amiga minha, muito obrigado, viu? Eu te agradeço Obrigada. muito. Tem mais gente querendo falar aí, a minha querida Bom, Márcia de Miriam, Campo a Grande. Márcia, diretamente de Campo Grande. Márcia, está fechado o áudio. Obrigada, gente, obrigada. Bom, nas falas, né, naquilo que vários colegas colocou com relação a Miriam e a sua apresentação, eu falei, hoje eu estou assistindo uma psicanálise muito próxima da arte, né? Obrigada, Miriam. Eu já tinha lido seu texto na revista, né? E, como o doutor Sérgio falou, reestudando, relendo, e ouvindo você ler o seu texto foi encantador para mim. Mas eu fiquei tocada, e eu acho que eu fiquei tocada também como analista, né? Com a minha experiência analítica, quando você traz as contribuições da Marion Milner, que é uma autora que eu comecei a ler, estou conhecendo de uma forma mais próxima, mas a questão das interpretação transferencial, né? Como ela possibilita de ampliar a compreensão sobre esse conceito da técnica,
E eu preciso compartilhar com vocês. Eu fiquei tocada e lembrei de uma paciente que faleceu enquanto estava em tratamento, né? Eu também estou vivendo outros lutos, alguns de vocês sabem, minha analista faleceu, aqui, a doutora Marília, da nossa sociedade, que foi a que introduziu a psicanálise aqui no nosso estado, mas de uma paciente que ela era uma artista, ela tinha aquela patologia, atrofia mieloespinhal, ela tinha 12 anos e quando ela começou o tratamento, ela ficou até os 16, quando ela faleceu. E o pai, no final do tratamento, ele levava no colo, porque ela já não andava mais. E ela tinha uma coisa muito forte com o pai. E nos primeiros meses, no início do tratamento, eu, de uma forma muito endurecida e muito, eu acho que refém daquela necessidade interpretativa, né, que ao longo do nosso amadurecimento a gente vai desconstruindo essa rigidez, e ela foi uma das que me fez pensar sobre isso. Eu fiz uma interpretação edípica com relação à questão do pai. Aí ela disse para mim: Márcia, meu pai não é meu pau, meu pai é meu pulmão, porque ela já estava muito comprometida fisicamente com a doença. Então, quando você falou, né, quando a Marion traz que a interpretação, em alguns momentos, era invasiva, ou era desnecessária, ou era endurecida, Marcela veio à tona, eu fiquei muito tocada. Então, além de te agradecer, né, por tudo que você nos trouxe, eu precisava compartilhar com o grupo o quanto eu aprendi com essa paciente, quanto às vezes os pacientes nos enriquecem, e Marcela era uma artista. Ela já não tinha condições de pegar um copo de água, mas ela desenhava, ela pintava quadros, mas tinha uma questão, uma dificuldade dela, ela trazia junto da arte a dor, da finitude e da compreensão da finitude, que ela não expunha no Brasil, ela só expunha ela participava de exposições artísticas fora do Brasil, porque ela dizia que no Brasil todo mundo é muito preconceituoso. Ali ela estava falando da dificuldade dela de enfrentar a dor, dos preconceitos com relação a toda a limitação e a toda a deformidade física, que podiam ser delas também, mas que eu não interpretava como delas, eu só ouvia, né? Então, em alguns momentos, eu conseguia não fazer essas interpretações tão enquadradas, mas o dia que eu fiz, ela me disse, e eu pedi desculpas para ela. Eu falei, realmente, né? Ali não tinha uma questão edípica, tinha uma questão de sobreviver. É como se o pai fosse para ela não um objeto de desejo, mas de necessidade. Claro, bonito. Obrigada. Bela lembrança. Obrigada, Márcia. Eu fiquei muito tocada quando você fala dessa contribuição da Marion. Obrigada também, viu? Almíria, tem o Jean, que agora levantou a mão, então eu acho que após o Jean, a gente vai encerrar. Se não, alguém mais quiser, a última chance, hein? Jean, por favor. Eu peço até desculpa de levantar a mão agora, já deu 12 horas, né? Praticamente o tempo encerrou, e fiquei aqui muito conflitivo, combativo, se falaria ou não, porque não sou psicanalista, não tenho formação em psicologia, minha formação é em filosofia, teologia e em exegese bíblica, né? Trabalho com símbolo o tempo todo. Mas eu queria dizer 3 coisas, né? Primeiro, Miriam, quando eu vi que você ia ler, eu tive uma reação negativa interna, né? Porque eu sou professor que não escreve o que vai falar, porque não gosto da leitura, mas quero fazer minhas as palavras da Luciana. Foi uma leitura tremendamente agradável, e muito ilustrativa também, né? Muito rica. Então, parabéns pelo texto, parabéns pelo modo como você se coloca ao dar voz ao seu texto, né? E estou até aqui em mãos com o livro da Milner, que... desculpa, eu estou falando e a câmera não estava na frente, perdão. Eu tinha retirado, perdão, foi uma falha minha. Eu achei que era de propósito. Foi uma falha minha, não, perdão, foi uma falha minha, né? Estou aqui com o livro da Milner na mão. Isso. Porque eu quero ler esse capítulo que você cita, até já marquei aqui, né? Eu cheguei na Milner
estudando o livro de Jó, né? E está nesse capítulo, nesse livro, perdão, um dos textos que eu até usei, na verdade me inspirei para escrever um artigo, um capítulo de um livro no qual nós tratamos do suicídio, com a Faculdade de Psicologia aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, você me ajudou a preparar a próxima aula dos meus alunos, aula de Pentateuco, né? Pentateuco começa com o Gênesis, no qual se abre com aquela narrativa de Deus harmonizando o caos, e eu sou o professor que gera o caos, porque é aquele que quebra, começa a quebrar os conceitos cristalizados, né? Mas você me ajudou a preparar a próxima aula, como começar essa aula, e ao mesmo tempo, me permitam aqui, me provocou um processo associativo muito grande, né? Eu era um menino também, como você, um pouco tímido, e uma das coisas que eu gostava de fazer aos 9 anos de idade era ir na biblioteca municipal, numa cidadezinha do interior de São Paulo, Lençóis Paulista. As bibliotecárias já me conheciam, então nem se incomodavam, né? Então eu entrava e sentava no chão, literalmente, rodeado de livros de história, de antropologia cultural e arte. Vibrava vendo os livros de arte. Eu não entendia nada, mas eu sonhava com aquilo, não é? E uma segunda cena foi no Museu Reina Sofia, em Madrid. Eu estava visitando o museu, já era a terceira vez que eu visitava o museu, e chegou um grupo de alunos, de crianças de 4 anos com as professoras. Quando se depararam diante do Guernica, elas ficaram excitadas, né? E começaram a gritar: Guernica, Guernica, Guernica! E depois sentaram para ouvir a professora explicar, né? Eu era um homem de 35 anos, que já conhecia o Guernica de outras vezes, que me sentei com aquelas crianças, né? Porque vivia a mesma intensidade. E você me ajudou a entender que eu sou o professor, aquele menino dos 9 anos de idade. Eu ensino levando-os comigo para aquela biblioteca, né? Para que eles consigam sonhar, entrar nessa capacidade simbólica, né? Como professor, me deparo aqui, vocês são psicanalistas, é uma outra posição, mas eu, como professor, me deparo com a dificuldade da concretude dos alunos, que numa linguagem mítico-simbólica ficam presos à necessidade de uma materialidade empírica e objetiva, né? E tenho que levá-los a esse nível simbólico mais elevado. Então, me permitam, desculpem ter tomado muito tempo, mas parabéns, adorei o seu texto, adorei sua apresentação. Obrigado esse processo associativo que você me provocou. E depois desse momento, eu quero continuar sendo o professor menino de 9 anos sentado no chão da Que minha legal. Que bonito, Zé. Vamos lá, vamos. Muito bonito. Luciano, deixa eu... A Miriam não queria ler, não, viu? Foi eu que insisti com ela. Não, parabéns, foi ótimo, ótimo. A escolha, Não, pois é, escolha né? Isso é espetacular. muito importante, porque isso foi um pedido meu, porque eu achei o texto perderia se não fosse meu. Foi a melhor didática para hoje. Parabéns pela opção do Sérgio e parabéns, Miriam, por ter aceitado. Pianista lá do Aerogal, ela foi pintora e psicanalista. Você foi brilhante. Muito legal. Vocês estão me presenteando hoje com essas falas tão carinhosas. Muito bom. Deu conversa, isso é ótimo. A Marion Milner, ela trabalhou com psicologia da educação no início, né? Ela observou muito essa questão das falhas, né, no sistema educativo, como as crianças que se perdiam, né, a educação é distúrbio de atenção, né, tem que focar, e ela trabalha muito com essa atenção, a importância da atenção desfocada. Então, acho que você vai aproveitar mesmo lendo a Marion Milner. Desculpa, foi excelente. Você me projetou para a próxima aula, como eu vou começar Que a aula bom. com os meus alunos, que são já adultos, né, alunos universitários, mas espetacular. Muito obrigado. Se eu pudesse, eu ia assistir a sua aula, mas não vai dar. Bom, então, Miriam, eu acho agora vamos fechar com as suas palavras finais. Olha, Luciana, Sérgio, todos vocês que estão aqui nesse sábado de manhã, foi uma delícia para mim ouvi-los e contar com a paciência de ouvir, né?
Achei ótimo, foi um encontro muito bom, muito bom. Estou feliz de ter escrito o texto e estar publicado e estar aqui hoje. Vou guardar no coração mesmo. Muito bom.